Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós te louvamos, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Nos entregamos a Ti. Nos dá a direção dessa reunião. Pedimos, Senhor, o Teu cuidado de amor. Senhor, possamos direcionar essa manhã. Amamos o Senhor. Realmente queremos andar conforme a Tua vontade. Por isso nos abençoa. Abençoa todo o Teu falar. Muito obrigado por tudo. Abençoa também a Tua mesa. Continua nos dando direção em toda essa reunião. Obrigado, Senhor, pelo Teu falar. Através do Teu falar, Deus me faz ver o que planejou. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Jesus é nosso Senhor. Amém. Sei que está um pouco frio essa manhã, né? Os irmãos ficam um pouco assim, tá frio mesmo, né? Mas precisamos nos aquecer. Os irmãos acabaram de ler, né? Vou usar aqui, viu, Sônia? Os irmãos acabaram de ler 1 Coríntios capítulo 7. A semana passada nós lemos a mensagem, a semana 4, né, do alimento diário, cujo título era mesmo? Alguém lembra? Aquele que se une ao Senhor. É isso? Aquele que se une ao Senhor é? Aquele que se une ao Senhor é? Quando eu me uno ao Senhor, eu sou um espírito com Ele. Amém? Então, irmãos, quando eu me uno ao Senhor, eu sou um espírito com o Senhor. Todos estão unidos ao Senhor? Amém. E como se unir ao Senhor? Vamos nos unir ao Senhor? Vamos levantar todo mundo então? Como podemos unir ao Senhor? Oh, Senhor Jesus! Mais forte! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Amém! Senhor Jesus! A maneira mais fácil de se unir ao Senhor é invocar o nome do Senhor, é se entregar para o Senhor e pedir para que o Senhor tenha caminho em nós. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 7. Senhor Jesus. Senhor Jesus, antes de ler o capítulo 7, pode manter aí, de repente você volta só uma folha. Vamos ler 1 Coríntios 6, versículo 17. Amém? 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 17, fala assim. Como diz aí, irmãos? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. De novo, mas aquele. Esse foi o título da mensagem da semana passada. Amém? E esse também é o versículo, referência também da semana passada. Eu quero voltar aqui. No domingo da semana passada, tem um título que fala assim: unir-nos ao Senhor diariamente é uma escolha nossa. Unir-nos ao Senhor diariamente é uma escolha nossa. E aqui fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E tem uma parte aqui da semana passada, para iniciar já, fala assim, do domingo, né? Se alimentarmos a carne, ela ficará cada vez mais forte e se tornará um monstro. Isso os irmãos leram na semana passada. Se alimentarmos a carne, ela se tornará cada vez mais forte e se tornará um monstro. E aqui fala assim: porém, se alimentarmos o Espírito, ele se fortalecerá. Se alimentarmos o Espírito, ele quem? O Espírito se fortalecerá e governará e influenciará o nosso corpo. Amém?
manhã nós já começamos com um caminho. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E essa semana nós vamos falar sobre o casamento. Quando o André Oliveira pediu que trocasse a mensagem, né? Eu estaria na escala lá em setembro, até falei com o Sung hoje, né? Eu geralmente não olho para o título da mensagem. Se eu soubesse que fosse essa mensagem, talvez eu tinha pedido para trocar com algum irmão. Porque é uma mensagem bem pesada, com muito conteúdo, né? Mas o Senhor vai fluir. Eu até compartilhei isso com os irmãos ontem na Casa Nova. Porque iniciamos aqui, o Senhor ele tem um propósito. O hino que nós cantamos fala que através do falar, Deus mostra o que Ele planejou para nós. E cada um de nós aqui, nós não fomos salvos à toa, fomos salvos com um propósito. E o Senhor tem um propósito na vida do homem. E o Senhor também tem um propósito no casamento. O título dessa semana é o casamento na vida da igreja. E o Senhor é, na verdade, o nosso noivo. E o Senhor, Ele quer casar conosco, né? Porque nós somos a noiva do Senhor. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas o Senhor também instituiu o casamento na vida da igreja. E como é o casamento na vida da igreja, né? O Senhor chamou o homem e mulher lá em Gênesis para que ambos casassem e servissem o Senhor e amassem o Senhor. Só que hoje, os acontecimentos atuais, a ideologia, as coisas que têm acontecido, têm criado situações adversas, até mesmo ao ponto de duvidar. Puxa, será que o casamento é tudo isso mesmo? Porque é melhor ser feliz do que se manter casado. Será que essa é a linha que tem acontecido? O Senhor hoje nos chamou, como nós lemos aqui no versículo 24, cada irmão permaneça, cada um, permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Todos nós fomos chamados, e chamados com um propósito. E o propósito é ser um despenseiro dos mistérios de Deus. Deus, Ele tem um mistério, Ele quer revelar o seu mistério. E aí no último hino que nós cantamos, fala que Ele revelou. Quem? A igreja. E Deus nos chamou para revelar esse mistério. Esse mistério que estava oculto durante muitos anos. O Senhor foi lá, chamou quem? Judeu. Puxa, eu vou chamar o judeu. Por quê? Porque eu sei que Ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Ele, através dele, eu vou usá-lo para dispensar os mistérios de Deus. E não só o judeu, assim como todos nós fomos chamados com esse propósito, para ser despenseiros. E aqui essa semana fala que o Senhor também chamou casais, chamou famílias para se tornarem dispenseiros dos mistérios de Deus. Só que quando a gente fala de casamento, meu pai é construtor. E eu sempre, quando eu era pequenininho, meu pai sempre levava para as obras lá, para a construção, eu ia atrás, né? Porque eu gostava de mexer com tijolo, madeira e fazia um monte de... E eu via meu pai construindo. E um monte de pessoas que ajudavam a construir. Mas eu nunca vi uma construção de uma casa começar pelo telhado. Colocar madeira, aí colocar as ripas assim, depois colocar as telhas, né? Não tem como começar pelo telhado. Por quê? Precisa de uma base. Então essa semana, quando nós compartilhamos de repente uma determinada mensagem, nós ficamos muito felizes, né? Por muitos assuntos que o Senhor tem nos encorajado, aquele que se une ao Senhor. Mas aqui falam muitas coisas negativas. Por quê? O livro de Coríntios fala tantas situações negativas. Não é que são situações negativas. O Senhor quer construir uma base. Amém. Então Ele não está preocupado com o telhado, é o término. O casamento é o término. Mas o Senhor está preocupado com a base. Ele não vai começar a construir pelo telhado. Então é por isso que isso está sendo falado para nós hoje.
porque Ele quer criar, Ele quer construir jovens, irmãos, adolescentes, casais fortes para serem verdadeiros dispenseiros do Senhor. Amém? E aqui no capítulo 7, versículo 1, fala assim: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. O capítulo 7 de Coríntios, 1 Coríntios, ele é o capítulo mais aberto que tem na palavra, toda a Bíblia, que vai falar abertamente sobre o casamento, sobre relações íntimas e tantas outras coisas que acontecem, porque tudo está aqui dentro do capítulo 7. Então por isso que eu falei que se eu soubesse eu passaria para algum irmão, porque passa um irmão de mais peso e de mais responsabilidade. Mas o Senhor deu isso para mim. Então vamos levar a palavra do Senhor. Só que olha o que o Senhor fala. Olha o que Paulo escreve: quanto ao que escreveste. Se ele colocou quanto ao que escreveste, ele está respondendo a alguém, não é verdade? Quanto ao que escreveste, para mim, eu digo, é bom que o homem não toque em... Porque alguém perguntou isso para ele, então ele está simplesmente respondendo. E aqui ele colocou: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, versículo 2: por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Aqui no versículo 2 fala assim: mas por causa da impureza. A impureza, na verdade, no original grego, significa fornicação ou adultério. A impureza é tudo aquilo que entra e nos desvia do caminho original e daquilo que o Senhor proporcionou. E o que é fornicação? É aquilo que é feito extraconjugal, fora do seu casamento. Então ele falou assim: quanto ao que me escreveste, alguém perguntou para ele, que nós vamos ver, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um, para que não caia, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu próprio. Por que ele colocou isso na palavra? Nós entendemos muito bem, na verdade, o que está sendo falado aqui. Cada um, cadê? Versículo 3: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. O que é devido de marido, de homem. E também semelhantemente a esposa como mulher, o seu marido. Eu não vou citar exemplos novos, mas eu vou citar os exemplos que o irmão, na verdade, compartilhou. O irmão compartilhou que essa palavra foi dada para ele compartilhar. E existem aqui um caminho onde a impureza pode entrar no nosso coração. Se aconteceu uma determinada situação onde um irmão, uma irmã entraram em conflito e de repente, em um determinado momento, a irmã falou para o irmão, ou o marido para a mulher, ou assim, sendo irmão, ou um casal que não conhece o Senhor: bom, a partir de hoje você vai dormir no sofá da sala. 1 mês. O irmão compartilha isso, né? Primeira semana, segunda semana, e aí, aqui atrás nós lemos que quando nós fortalecemos ou damos vazão à nossa carne, a carne vira um monstro. E você não consegue controlar um monstro, porque ele cresceu. Aqui, isso é dar abertura para que o monstro trabalhe, para que o monstro se ative. Então nós, às vezes, criamos liberdades no nosso viver para que tenha caminho para o inimigo.
nós precisamos aprender a fechar todas essas brechas. E o Senhor é que nos conduz. Acabamos de cantar que a palavra do Senhor traz a mim luz, e o que o Senhor quer é ver casais satisfeitos e desfrutando do Senhor. Por isso, quando eu falei que não é a questão, não é o telhado, é a base. O desejo do Senhor é ver todas as famílias satisfeitas, felizes, desfrutando do Senhor e servindo o Senhor. Mas, por uma ou outra situação, o inimigo entra. Então, o que Paulo está escrevendo aqui? Preciso trabalhar a base. Puxa, mulheres, cuidem dessa situação. Homens, cuidem dessa outra situação. Então, aqui está dando caminho para nós, para que não abra-se precedentes para o inimigo. Versículo 4, 1 Coríntios 7, 4. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim... Quando nós sentimos sede, o que nós fazemos? Bebo água. Quando eu tenho vontade de... Puxa, eu estou com muita fome. Você chega em casa, faz uma outra coisa, mas você está com fome, você tem que... O desejo de comer é pecado? O desejo que existe no nosso natural é pecado? Não. O que é pecado é fazer algo fora do padrão do Senhor. Então, aqui, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Então, todos nós temos desejos. E esses desejos são normais e naturais. E o Senhor que criou. E isso não é impuro. Isso é puro. Agora, se eu colocar esse meu desejo em outro caminho, o irmão cita um exemplo, né? Estou com muita fome e tenho desejo de fome. E tenho muita fome e cheguei e olhei, puxa, não tem. Mas aí olhei, o irmão compartilha, né? Olhou a horta do vizinho, pulou o muro, foi lá e roubou. Ou entrou no restaurante, né? O irmão compartilha, roubou a comida. O meu desejo deu vazão a um roubo. E isso o Senhor não permite. Então, o desejo e o sentimento do Senhor é para que seja feito de uma forma correta. Bom, eu tenho sede, então eu vou beber água. Que água? A água que o Senhor me deu. Amém? Amém? Amém. Eu não preciso ir roubar, porque o Senhor me deu. Amém. Eu preciso comer, estou com fome. Se eu vou comer a comida que o Senhor preparou. Amém. É isso que o Senhor quer para nós. Aqui, versículo 5. Não vos priveis. Continuo no 7, tá, irmãos? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Compartilhe aqui. Em alguns casos, a irmã, ou uma mulher, ou o homem, pode botar um do seu cônjuge para dormir no sofá. Você vai dormir no sofá um mês. Tem mútuo consentimento aí? Não, aí não tem mútuo consentimento. Aqui fala para dedicar-lhes à oração. Existem irmãos que podem fazer, por mútuo consentimento, se dedicar à oração. Mas, ao versículo, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, irmãos, como nós falamos, isso não é uma mensagem, isso é um treinamento para nós. O Senhor está dando uma luz e está dando visão para nós.
Aqui ninguém vai falar assim, uau, é por causa da incontinência. Não, não tem. Por quê? Porque o Senhor está nos treinando e está nos conduzindo. Simplesmente o Senhor quer abrir os nossos olhos e falar: Fábio, o seu casamento é para o Senhor. A sua esposa, seu filho são para o Senhor. E não é só para vocês crescerem, trabalhar na melhor empresa, ter o máximo de dinheiro possível. Não, é para ser despenseiros dos mistérios de Deus. Essa é a finalidade. Todas as outras coisas são consequências. Então, por isso é que existem casais que se dedicam à oração, mas prontamente voltam para que não dê brecha para o inimigo. Amém? Versículo 7 fala assim, capítulo 7, versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, bem, vamos lá. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Como era Paulo? Solteiro. Ele queria que todos os homens fossem como ele. Por isso é que no capítulo 1 ele falou assim, no versículo 1: quanto ao que escrevestes, é bom que o homem não toque em... Por que ele falou aqui? Porque no 7 ele falou: é bom que todos sejam como eu sou. Por quê? Livre de outras preocupações, simplesmente dedicado à dispensação do Senhor. Isso é o que ele queria dizer. E nós sabemos que isso é um dom. Nem todos os irmãos vão conseguir. Não, eu não vou casar. Não é assim. Não é por seu querer ou por você querer ou não querer. É pela vontade do Senhor e aquilo que o Senhor deu para você. Continuando o versículo: no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. O Senhor deu o dom. Tem irmãs ou irmãos que nunca vão se casar, porque o Senhor deu esse dom. Outros vão se casar, mas precisam ter muita atenção com respeito ao casamento. Senhor Jesus, versículo 8: e aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom que se permanecessem no estado em que também eu vivo. Novamente ele volta a falar aos solteiros e que se permaneçam no estado que ele estava. Qual estado? Olhando solteiros simplesmente para o Senhor, para a vontade do Senhor. Uma vez que nós casamos, nós temos outras preocupações. Eu tenho uma esposa, eu preciso cuidar da casa. E eu tenho um filho, o Davi, eu também preciso cuidar do Davi. Então eu tenho outras preocupações. O irmão compartilha que em determinado momento, um exemplo, né? E um pouco que aconteceu comigo essa semana. O irmão está na mensagem, uma mensagem difícil, uma mensagem pesada, uma mensagem que ele precisa de muita oração e buscar o Senhor. E de repente ele tirou alguns momentos à noite, trabalha, aquela coisa toda, e vou tirar esse momento para orar e para dedicar, para jejuar, para que o Senhor tenha caminho. E de repente a esposa chega em casa e fala para ele o seguinte: bom, meu bem, hoje eu quero sair para jantar. Ele vai falar assim: não, mas eu não posso jantar, porque eu estou na palavra, mas eu quero jantar. Eu quero sair, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu quero jantar. Ele diz: Senhor, mas bem, eu estou na palavra, uma palavra difícil, e eu preciso, mas eu quero jantar. Então, para não ter brigas, o que ele faz? Vamos jantar. Então, o que Paulo está dizendo é que, para que a gente fique livre de outras preocupações. Então, existem preocupações. Hoje, normalmente, né?
Eu tenho casa, tenho esposa, tenho filho, tenho trabalho, tenho chefe, tenho subordinados, tenho um monte de coisa. Então eu tenho um monte de preocupações. E aí sem contar as contas, né? Eu não cheguei a citar isso. Mas são várias preocupações. Mas aqui Paulo fala que aos solteiros e viúvos digo-lhes que seria bom que se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso porém, versículo 9, caso porém não se dominem, que se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Não é abraçado, né? Abrasado. E o que é viver abrasado? É aquele calor, aquele fogo interior que existe, aquela necessidade, que eu vou falar assim, traduzir, daquela sede que eu compartilhei com os irmãos. Então é melhor casar do que viver abrasado. Então que se casem, para que não dê chance, que não dê abertura para o inimigo. Como foi falado, uma vez dada a abertura, torna-se um monstro. Então, isso aqui é uma orientação para nós. Versículo 10. Ora, eu não tenho muito tempo. Ora, aos casados, ordeno eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Isso aqui é um ponto bem interessante, né? Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do... Certo momento, em Mateus 19, os fariseus foram lá ter com Jesus, não é isso? E chegaram para Jesus e falaram assim: aí, Jesus, é lícito repudiar sua mulher? Isso para não ler em Mateus 19? Aí ele falou: opa, não tem divórcio. Ah, mas espera lá, mas Moisés deu carta de divórcio. E o que, vocês lembram por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa da impureza do coração. Por isso é que foi dado carta de divórcio. Vamos lá abrir em Mateus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus 19, versículo, eu vou ler o versículo 3 e depois o versículo 7. Amém? Todos os irmãos acharam? Fala assim: vieram a eles alguns fariseus e o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar, carta de divórcio, né? Na verdade significa no original divórcio. É lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido? Eu vou no 7 rapidinho e vou voltar no 4. 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? 8. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Amém? Voltando no Mateus 19, versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido? É isso mesmo? Os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: bom, Jesus, é lícito o homem repudiar a sua mulher? E Jesus olhou para eles e respondeu: não tendes lido? Isso, irmãos, para mim, de todos os complicadores que tem, um dos pontos mais ricos da mensagem dessa palavra. Sabe por que vem eu vou falar do Fábio. Sabe por que vem a ignorância do Fábio? Porque eu não leio. Olha o que o Senhor perguntou: não tendes lido? Por que eles perguntaram isso para o Senhor Jesus? Porque eles não leram.
e através de não ler, se tornaram ignorantes naquele assunto. Então eu falo de mim. Quando o que nós lemos da semana passada, né? De estar unidos ou não ao Senhor. Onde está a minha ignorância? É quando eu não leio a palavra do Senhor e caio naquilo que o Senhor está querendo me dizer. Fábio, abra os olhos, senão você vai cair. E aí eu vou lá e caio, porque eu não li. E a mensagem, nós temos vários encargos, né? Um dos encargos principais que nós colocamos, né? Essa semana nós tivemos uma reunião, semana passada, sobre uma reunião de serviço, para falar só sobre GFCM. O GFCM é o melhor ambiente e o melhor lugar para nós aprendermos a palavra. Ler com os irmãos, desfrutar da palavra junto dos irmãos. É o melhor ambiente, onde eu posso chorar, de repente lá estou lá com o Douglas, né? Eu vou chorar no ombro do Douglas. Por quê? Porque eu estou me sentindo numa situação e eu vou chegar lá no Douglas, está acontecendo. É um ambiente que eu posso ler, desfrutar, orar e me derramar para o Senhor e para os irmãos. E aquilo que o Senhor falou, ô fariseus, não tendes lido? Ler dá uma luz para nós e traz caminho para nós. Ler nos coloca em um só trilho. Eu estou falando de FCM, né? Segundo ponto sobre não tendes lido. Em 2 Pedro fala sobre a palavra profética. Amém? O falar profético é uma linha que o Senhor tem dado para nós. O Senhor Ele nos chamou e colocou num só lugar e deu um falar profético. Vamos supor que eu estou sentado aí em uma das cadeiras e o irmão Ildeu está compartilhando. E o irmão Ildeu compartilha 1 hora de um falar que Deus deu a direção para o irmão Ildeu. Estou citando o Ildeu como exemplo, né? Aí de repente eu estou lá no meu banco e olho assim, vou coçar aqui um pouquinho a minha barba e olhar. Eu olhando o Ildeu compartilhar, eu concordo 20% com a palavra do Ildeu, 80% não. Significa que eu peguei uma parte e uma parte eu desconsidero. Ok? O falar não é um falar profético? Em Crônicas fala que se eu pegar esse falar, eu crer, eu vou prosperar. Se eu pegar o falar do profeta, aquilo que ele falou, e eu tomar como minha realidade, o Senhor vai me fazer prosperar. Então, quando o Senhor falou que não tendes lido, por que ele falou isso? Porque ele queria que todos andassem na mesma direção, no mesmo rumo, no mesmo falar, com o mesmo conteúdo, e que se não se desviassem. Mas aqueles ali não leram e voltaram de novo a questionar o Senhor e voltaram de cabeça baixa, porque ele falou que não era assim desde o princípio. Sabe por quê? Porque eles não leram. Então, irmãos, o falar profético atual é o trabalhar de Deus para nós. Foi por isso que o Senhor falou isso. Versículo 11. Vou voltar a ler o 10 para o 11, né? Ora, aos casados, porém, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela viesse a separar, que se não case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. 12. Ao mais digo, eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. 13. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam
impuros, porém agora são santos. Então, irmãos, nós, contando uma experiência rápida do irmão Dong, né, e pelo que eu lembro do Miguel, eles estavam viajando pelo Chile, em um determinado lugar, e eles tiveram muita fome e não tinham lugar para comer. Eles pararam em um determinado lugar, era um lugar bem simplesinho, e não tinham uma comida aparentemente muito agradável, mas eles precisavam comer para suprir a necessidade do corpo. Amém? E num determinado momento eles olharam, bom, vai ser aqui, tem comida, tem, trouxeram, e eles olharam para aquela comida, não tinha uma aparência muito boa, e eles olharam e santificaram aquela comida, e comeram. Uma vez que eles santificaram aquela comida, o Senhor abençoou e santificou, e o Senhor purificou. Uma vez que uma mulher é casada com um marido crente, ou o marido é casado com uma mulher crente, ambos são santificados pelo convívio, porque existe oração. Por isso que ele falou aqui, o marido crente, porque é santificado através da oração. E todo o fruto é impuro, é santo. Então, irmãos, o caminho para nós é nos santificarmos. Santificar o nosso casamento, santificar o nosso viver, santificar a nossa vida. O Senhor chamou com um propósito, e esse propósito não é para enriquecermos ou para criar tantas coisas para o mundo, e sim ser um despenseiro fiel dos mistérios de Deus. E para ser um despenseiro fiel dos mistérios de Deus, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ler. Amém? Se eu não conheço, eu não consigo conduzir os irmãos. Irmãos, tem muitos versículos para ler, eu não li 10%, mas a gente tem horário e eu preciso passar a palavra para o irmão Sung e ele vai continuar. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Nós temos que ver o que está no coração de Paulo. Aqui explica em detalhe, mas o que está no coração de Paulo, todo mundo servir a Deus, todo mundo consagrar mais para o Senhor. Capítulo 7, final de 35, eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 7, 35. Mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagra-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, intenção, assim, espírito de toda essa mensagem, esse capítulo, Paulo quer mostrar que realmente para todos nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Nós somos servos de Deus. Então, tudo assim escrito daqui com intenção para irmão, cada irmão para servir melhor maneira para o Senhor. Amém. Casando ou não está casando, continua permanecendo virgem ou continua permanecendo viúvas, né? O que Paulo quis dizer é que realmente todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Amém. E também outra parte, assim, outro ponto que me chamou muito a atenção. Existe uma ordem, aqui versículo 19, fala assim: o que vale guardar as ordenanças de Deus. Vida da igreja é uma esfera totalmente diferente do mundo. Aqui tem ordem. Essa ordem vem pela palavra. Por isso aqui capítulo 7 de 1 Coríntios fala várias vezes
versículo 6, por exemplo, né? Isso vos digo como concessão e não por um mandamento. O que falou até versículo 6 não foi mandamento do Senhor, era uma opinião de Paulo, realmente pensamento de Paulo, né? E isso que versículo 10 fala assim: ora, ó casados, ordeno, não eu, mas o Senhor. Existe um mandamento, existe uma ordem, porque aqui, vida da igreja, é uma esfera celestial. Então, realmente, mensagem dessa semana fala sobre casamento na vida da igreja. Casamento, uma família, é parte da vida da igreja, como se fosse Jardim de Éden, é uma miniatura da igreja. Então, muito importante, o que tem que fazer no Jardim de Éden? Lembra? Guardar e cultivar. Amém. Então, realmente a igreja em Corinto não conseguiu guardar bem. Entrou muito filosofia grega, também religião grega, né? Costume deles, muito confuso, muito contaminação, muita coisa impuro, estava vivendo dele. Então muitos irmãos trouxeram esse tipo de costume, esse tipo de viver para dentro da vida da igreja. Então começou a surgir problema, vários tipos de problema. Então, realmente, primeira coisa nós temos que guardar. E também nós temos que cultivar Jardim de Éden, que é a vida da igreja e também nosso casamento. Senhor Jesus. Então, realmente, tem muito, não somente igreja em Corinto, mas mundo moderno, mundo atual, também a mesma coisa. O mundo está mudando muito rapidamente contra a palavra de Deus, contra o princípio de Deus. Então, essa ideologia moderna está infundindo, quer dizer, está mudando a cabeça de muitas pessoas. Um exemplo, quando eu era criança, difícil ouvir divórcio. Mas agora, não sei como que está no Brasil, mas na Coreia, 50% de casal divorcia. Isso por quê? Entrando, Satanás realmente destruindo família. E muitas coisas sobre sexo, muita liberdade, atrás de felicidade, tudo isso realmente destruir, realmente bagunçar a família. Então, o mundo está como Tessalonicenses capítulo 2 fala, que está princípio, como que fala assim, princípio de iniquidade, mistério da iniquidade já está operando. Então, como está perto de aparecimento de anticristo, logo logo ele vai aparecer. Então, o mundo está cabeça para baixo. Todo esse tipo de influência, coisa negativa, está acabando a sociedade, acabando a família. Por isso, vida da igreja, primeira coisa, nós temos que guardar a Jardim de Éden, guardar a família com as palavras, como o irmão falou. Por isso aqui, capítulo 7 de Coríntios, fala muitas vezes que, versículo 10, ora aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Depois, aquele que já li, né? Versículo 19, o que vale é guardar a ordenança de Deus. Então, essa mensagem fala que realmente Deus abomina divórcio. Isso está escrito em Malaquias, capítulo 4 de Malaquias. Por causa do tempo não vou procurar todo o versículo, mas realmente quando alguém casa
não somente pessoalmente para testemunhar, o próprio Deus também, invisível, mas ele é testemunho sobre casamento. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Então Deus é testemunho, Deus também abomina separação, abomina divórcio. Isso é princípio de Deus, isso é ordem de Deus, isso é mandamento de Deus. Só existem três casos que pode divorciar. Primeiro, quando outro companheiro morre. Obviamente, naturalmente aconteceu o divórcio, né? Separação. Segundo, como o irmão leu aqui, quando entre casal, um é cristão, outro não é cristão. Mas o psicólogo aqui explica em detalhe que realmente deveria manter casamento mesmo assim. Fazer tudo para manter. Mas aquele lado que não é cristão, que quer embora de qualquer maneira, aí pode ter divórcio. E terceiro caso, como leu, capítulo 19 de Mateus, seria um dos lados realmente peca, tendo relação ilícita, né? Fora do casamento. Nesse caso também temos que esperar para arrepender, para que possa restaurar. Mas se não acontecer, nesse caso também pode ter divórcio. Fora disso, Deus abomina divórcio. Deus abomina a separação. Senhor Jesus, por isso realmente toda essa influência do mundo, não somente está na sociedade, está querendo entrar na vida da igreja. Nós temos que guardar um lado. Por outro lado, também, vida da igreja, esse casamento é muito importante para o Senhor. O que você acha? Aqui Paulo fala que melhor permanecer como se fosse eu, melhor não casar, né? Ele fala várias vezes para servir totalmente, agradar a Deus. Mas passou o tempo, né? Pela nossa experiência, realmente, por isso nós temos que voltar para o princípio. Aqui capítulo 19 de Mateus, o próprio Senhor falou que falou duas vezes, falou sobre princípio. Nós temos que ver o que está no coração desde o princípio. Vamos ver então agora capítulo 1 de Gênesis, versículo 27 e 28. Capítulo 1 de Gênesis é bem no começo da Bíblia. Aqui tem todo tipo de princípio. Então, capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e o criou, homem e mulher os criou. Deus não criou somente o homem. Deus criou desde o princípio. Isso estava no coração de Deus. Muito importante casal. Muito importante homem e mulher trabalhar junto para o Senhor. Amém. 28. Deus criou homem e mulher, os criou, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rasteja pela terra. Amém. Senhor Jesus, realmente o que está no coração de Deus, Deus criou homem e mulher e abençoou eles. Outra palavra, deu Espírito. Essa bênção, pelo livro de Gálatas, bênção que o Senhor deu para Abraão, era Espírito Santo. Então Deus criou homem e mulher, dentro do casamento, Deus abençoou. Para quê? Para
pregação do Evangelho, apacentar, aumenta o número dos irmãos, reunião de casa, Senhor Jesus, aumentando, pregando o Evangelho, participando da Expo Livro, participando da porta de dinâmica. O Senhor deu tudo isso, o Senhor deu o Espírito para multiplicar. Esse versículo, na verdade, começo de Velho Testamento, mas depois que o Senhor morreu e ressuscitou, Ele tornou-se Espírito que dá vida. Dia de Pentecoste, Ele derramou o Espírito para discípulos. Aí o que Ele falou? Depois que vocês receberam o Espírito de poder, seria minha testemunha, Jerusalém, Samaria, a Judeia, Samaria, até a confim da terra. Esses dois versículos são a mesma coisa. Intenção de Deus que criou homem e mulher para pregar o Evangelho, para apacentar, para aumentar o número, dessa maneira para servir ao Senhor. Por isso realmente Satanás faz qualquer coisa para destruir essa vida da igreja, querendo destruir casamento. Por isso nós temos que guardar e cultivar. Outra coisa muito importante na vida da igreja, do casamento, primeiro é guardar, outro é cultivar. Uma vez, um irmão que estava servindo tinha muita dificuldade para servir com outro irmão que realmente não conseguiu servir junto. Aí, já faz uns 15 anos atrás, o irmão Dong, eu não sei letra chinês, ele deu uma frase, um caráter chinês, escreveu, né? Eu dei para esses dois irmãos. Aí esse irmão que recebeu, guarda até hoje o que ele escreveu. Mas o que está escrito? Meio complicado, letra chinesa só tem um caráter, mas tem muito significativo, né? Aí, quer dizer, explicando, é assim: duas pessoas completamente diferentes andam no mesmo caminho. Isso é vida da igreja. Isso é casamento. Senhor Jesus, somos tão diferentes. Cada um tem hábito diferente, tradição diferente, família diferente, educação diferente. Somos tão diferentes um ao outro, mas estamos caminhando junto. Caminhando junto para o que Deus falou desde o princípio. Temos que voltar para o princípio. Temos que realmente dar atenção. Temos que ler. Temos que aprofundar. Não somente o que Moisés falou que pode divorciar. Até algum versículo. Até Satanás usa versículo. Mas temos que saber. Temos que entrar. Temos que tocar o que está no coração de Deus. Esse versículo de palavra é palavra profética. Está sendo falado para nós. Essa palavra profética, realmente o que está no coração de Deus, desde o princípio, últimos dias. Eu vou ler esse versículo, Romanos capítulo 16. Versículo, último, três versículos, né? Dois versículos. Romanos capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Deus tem segredo, esse mistério que todo anjo queria saber o que estava no coração de Deus, não conseguia entender o que está no coração de Deus. Mas um dia Ele mandou seu Filho aqui na terra. Esse mistério foi manifestado. Agora aqui, versículo 26, e agora se tornou manifesto
e foi dado a conhecer por meio da escritura proféticas. Segundo Pedro capítulo 1, fala que realmente essa palavra profética nós temos. Nós temos ou não temos? Nós temos palavra profética que fala o que está no coração desde o princípio, o que era mistério, palavra de sabedoria de Deus. Essa palavra está sendo falada para nós na vida da igreja. Essa palavra dá direção para nós, explica por que nós viemos aqui, para que estamos vivendo, o que nós temos que fazer, que direção nós temos que tomar, o que vai acontecer mais para frente. Tudo isso sendo falado pela palavra profética. Foi a conhecer por meio da palavra escritura profética, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé. Eu queria chegar aqui. Nós temos que ter obediência. Vida da igreja, outra definição seria seguir Cristo. Como duas pessoas bem diferentes, olhando a mesma coisa, quer dizer, firmemente olhando para o Senhor, seguir o Espírito, diferente seguindo, vai acontecer muito negar a vida da alma, porque duas pessoas totalmente diferentes, não é? Por isso o segredo do casamento e também segredo da vida da igreja, olhar firmemente somente para o Senhor. Se você olhar ao lado, se você olhar, esposa, eu sou muito rápido, minha esposa é muito lenta. Eu só consegui enxergar coisa grande, ela só consegue enxergar coisa pequena. Se olhar um ao outro, vai ter problema. Por isso, realmente, vida da igreja, segredo é negar vida da alma. Entre irmãos, a mesma coisa, um diferente de outro. Ainda nós não tá totalmente transformado. Então, difícil combinar humanamente. Mas se nós olharmos firmemente somente para o Senhor, aí podemos andar junto. Não somente andar junto, um mais um não vai ser dois. Se você olhar um para o outro, um mais um vai ser zero. Não vai produzir nada. Se você olhar, irmão, e só ver, começar a ver defeito, começar a falar, aí fica, não vai para frente. Não vai produzir nada. Progressão do Evangelho. Entre irmãos, mesma coisa. Entre casal também. Um olha para o outro, começar a ver defeito, começar a ver alguma deficiência, não vai para frente. Um mais um vai ser zero. Mas se a gente olhar firmemente para o mesmo ponto que Cristo, um mais um, quanto que vai ser? 3. Não é minha palavra, Eclesiastes capítulo 4 fala que um pode facilmente derrubar, mas se duas pessoas não conseguem, depois fala que corda de 3 dobros. Então, pelo que entendi, quer dizer, 1 mais 1 é 3. Senhor Jesus, nós temos que ficar encorajados para servir o Senhor. Então, realmente, resumindo, né? Que nós temos que guardar jardim. Não deixa entrar coisa negativa na vida da igreja. Não deixa entrar essa ideologia moderna, essas coisas em nosso casamento. Por isso, realmente, para não acontecer isso, nós temos que, como o irmão Fábio falou, nós temos que ler, né? Temos que aprofundar, temos que tocar, temos que ouvir palavra profética. E realmente dessa maneira nós podemos servir ao Senhor. Casal vai ficar muito feliz. Vida da igreja, se a gente servir ao Senhor
Isso é nosso destino. O homem foi criado para servir a Deus. O homem foi criado para cumprir a vontade de Deus. Tem uma tarefa para fazer. Se a gente não cumprir isso, começar a desviar disso, começar a olhar outras coisas, deixa entrar realmente a influência do mundo, isso não vai produzir nada e vai surgir problema, vai ficar infeliz. Realmente essa palavra dessa semana é maravilhosa. Estamos bastante encorajados para prosseguir. Todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Jesus é o Senhor. Aproveitando essa palavra sobre casamento, semana que vem essa palavra continua, né? São duas partes, mas como alguns não estarão aqui semana que vem, nós não podemos deixar passar essa oportunidade. O irmão Sung falou de 3 situações que a palavra de Deus admite: a separação conjugal, o divórcio. E o Sung foi muito claro nessas 3 situações. Uma é, qual é? Por morte, né? Até que a morte nos separe, não é? A outra situação é adultério. Se a parte que cometeu adultério se arrepender e a outra parte aceitar o arrependimento, não precisa haver separação. Mas isso aí é uma coisa que a Bíblia abre brecha para a separação. A pessoa que se arrependeu, a outra não é obrigada a aceitar o pedido de perdão. Se não aceitar, então tem essa possibilidade da separação, tá? Não é obrigado. Eu pequei, eu cometi adultério e me arrependi, estou pedindo perdão, você tem que me receber de volta. Não é bem assim. Então, na casa de Deus as coisas têm ordem. Se a outra parte que foi prejudicada aceitar o arrependimento, o pedido de perdão, então tudo certo. Não somos nós que vamos falar e estimular a separação. O que você acha, irmão? Eu acho que deve separar. Então tem muitos achômetros por aí. Mas o mais importante é lá no coração da pessoa que foi ofendida, se ela realmente perdoou. Então não tem problema nenhum, o Senhor vai restaurar o casamento, vai ser como um casamento novo, como se nada tivesse acontecido. O perdão vai acontecer e vai voltar à normalidade. A terceira situação é o incrédulo. A pessoa que não creu no Senhor está junto ali com a pessoa que é crente, que é cristã, que se converteu ao Senhor. Se o incrédulo consentir em conviver com o crente, então o crente deve continuar com ele. Por quê? Pelo convívio com aquele que creu no Senhor, aquela que não creu ainda, ou aquele que não creu, pode vir a crer, pode vir a ser santificado. Mas se a parte que não crê quiser se retirar, se apartar, então ela fica à vontade para isso. Então são 3 situações que o irmão Sun colocou. Mas, irmãos, no mundo que nós estamos vivendo hoje, existe também, e na semana que vem vai ser falado isso, vai ser reforçado isso, uma outra possibilidade. Essa outra possibilidade não quer dizer que não esteja na Bíblia. A Bíblia diz assim, no capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo versículo 15. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito a servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Deus os tem chamado à paz. Então, no ambiente conjugal, no ambiente familiar, deve prevalecer a paz.
Se não houver paz, é complicado. Então, uma outra possibilidade também, que aparentemente não está na Bíblia, mas quando a Bíblia fala de paz, nós podemos incluir essa possibilidade. É agressão física, agressão psicológica, agressões verbais constantes. Isso prejudica demais, especialmente quando o homem faz isso, submete a esposa a isso, que é a parte mais frágil. Então isso aí vai destruindo a pessoa, ele vai matando a pessoa. A pessoa está viva ali, mas viva só fisicamente, mas ela vai morrendo psicologicamente, morrendo espiritualmente, ela vai definhando. Então essa situação aí também, a nossa sugestão à igreja, a nossa orientação é a seguinte: se a parte que fica ofendendo, fica agredindo verbalmente ou fisicamente, persistir nisso, a nossa recomendação é que se separe, pelo menos temporariamente. Não precisa se separar, se divorciar, mas a nossa recomendação é que se separe temporariamente para a ficha do outro cair. Os irmãos entenderam? As mulheres aqui presentes, casadas, elas devem ficar atentas a isso. Você tem que me aceitar, porque a Bíblia fala que você não pode se separar de mim, então eu vou maltratar você, vou espezinhar você, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você não pode se separar de mim, porque a Bíblia diz que não pode. Não é bem assim. Então nós temos que ficar atentos a essa situação. É bom que as irmãs que passam por essa situação tenham comunhão, não sofram sozinhas, tenham comunhão com a liderança da igreja, tenham comunhão com os pais, para poder resolver esse assunto. Não pode, de forma alguma, o marido maltratar a esposa, submeter a esposa a um jugo de escravidão, submeter a cárcere privado, não dar liberdade a ela. Isso não pode de forma alguma. Porque você pensa que está cuidando do casamento, preservando o casamento, você está matando a pessoa. Você mata a pessoa espiritualmente, você mata a pessoa psicologicamente, você anula essa pessoa. Então isso é muito ruim e nós não podemos na igreja admitir essa situação. Então nossa recomendação: que haja uma separação temporária, que a pessoa que tem o hábito de agredir passe por um tratamento, se submeta a um tratamento. Se não se submeter a um tratamento com profissionais, que pelo menos peça a oração da igreja, que a igreja ore, que a igreja jejue para ele ser liberto dessa situação. Isso não pode permanecer no meio da igreja. Então há uma ordem na igreja e nós devemos preservar essa ordem. Tá bom? Nós não estimulamos separação por coisinhas assim. Puxa, meu marido chega em casa, está vendo que eu estou cheio de coisa para fazer e não me ajuda, não lava a louça, não passa, varre a casa, não passa roupa. Olha, isso não é motivo de separação, gente. Porque homem é assim mesmo. O homem é assim, ele não faz nada mesmo, de modo geral. Se for separar por causa disso, não vai ficar um casal na face da terra. Vai casar, ficar 2 dias casado, eu quero ir embora para casa do papai e da mamãe. Porque esse homem aqui é um traste, não faz nada. Então, homem é assim, tá bom? Mulher, tem gente que fala que não, né? Eu estou dizendo assim, homem em geral. Eu ajudo minha esposa agora está se recuperando de uma enfermidade. Eu estou cuidando dela, né? Faço comida, limpo casa, faço as coisas. Mas eu estou dizendo o seguinte: não é normal o homem ser assim. O homem normalmente trabalha fora e chega em casa e muda de canal e vai fazer outras coisas. A mulher, coitada, ali, às vezes trabalha fora também, chega em casa, cuida do filho, varre a casa, não é? E às vezes o homem fica até bravo com ela. Poxa, eu cheguei e você está varrendo a casa. Você não larga essa vassoura, mulher? Larga esse pano de chão. Fica um pouco comigo. Então, além de não ajudar ainda,
quer toda a atenção do outro. Bom, esse tipo de coisa não é motivo de separação, eu quero dizer isso, porque homem e mulher são diferentes mesmo, tá bom? Nós somos diferentes por natureza, nós nascemos diferentes. Por que nós somos diferentes? E Deus nos fez diferentes, para que um possa completar o outro. O que falta em mim, Abigail completa. O que falta nela, eu completo. O Sung falou que ele é rápido, a esposa é lenta. Por outro lado, Sung, nós somos às vezes vemos as coisas de forma muito geral, e as mulheres são mais detalhistas. Elas veem detalhes. Por exemplo, o homem talvez não perceba essas flores aqui, a beleza de arranjos como esse aqui, numa reunião. Para o homem tanto faz, mas para a mulher, olha que coisa bela, que coisa linda. Os irmãos começaram a embelezar ainda mais o salão de reuniões. E nós precisamos das mulheres para cuidar desse assunto também, porque elas são detalhistas. E o homem precisa respeitar esse lado da mulher. Ela vê coisas. O homem abre a geladeira para procurar um pote de manteiga e não acha um pote de manteiga, porque ele é bitolado. A mulher vai lá, abre a geladeira, acha um pote de manteiga na hora, põe na mesa. Minha esposa fala assim para mim: eu vou lá na gaveta procurar. Se o que você não está achando estiver lá, aí eu falo assim: não, peraí, deixa eu ir de novo. Chego lá e não vejo de novo. Aí ela chega lá e acha. Bom, eu não sei por que essa deficiência do ser humano, homem, né? Mas nós temos esse problema. O fato é que precisa haver paciência dos dois lados. O homem precisa ter paciência com a esposa precisa ter paciência com o marido. Nós estamos falando isso aqui porque fala sobre a vida conjugal e numa reunião da igreja que tem pessoas que nem se casaram ali. Porque quem não se casou pode vir a se casar. E já casa sabendo dessas situações. Para não casar e daqui a 2 semanas se separar. Tá bom? Então, irmãos, são diferentes sim. Deus fez o homem diferente da mulher para que nós possamos nos complementar. O outro se complementa, se completa. O que mais que eu quero dizer para você? Além de nós termos sido criados diferentes, homem e mulher, nós temos formações diferentes, nós temos criação diferente, nós temos cultura diferente. Então, quando casa, cada um leva a sua mala. Leva a mala de solteiro para dentro de casa. E quando abre a mala, aí você fala: ai meu Deus, você é assim? Cada um vai levar a sua mala, da sua cultura, da sua criação, das suas manias, do seu jeito. Aí quando abre a mala, um vê a mala do outro e fala assim: entrei numa fila. Até hoje, vocês acreditam que eu falo para a Miguel? Eu não sabia que você era assim. E ela também fala a mesma coisa para mim. Irmãos, nós vamos nos conhecendo a vida inteira. Essa mala é uma coisa assim que não tem fundo. Vai saindo coisa nova a cada dia. Mas é assim mesmo. Isso é normal, tá? Não tem nada de normalidade. A você não adianta casar e separar, porque você vai encontrar uma outra pessoa que seja a sua parte mesmo, aquela sua metade que está faltando, né? Não pense nisso, não pense em separação. E também não olhe para a pessoa fisicamente e fala assim: vou casar porque ele é bonito, ele é sarado, ela é muito bonita, ela é demais. Quando eu olho para ela, eu falto desmaiar de tão bonita que é. Gente, essa beleza aparente passa. O nosso esqueleto é igualzinho. Se tirar a carne nossa, se tirar tudo, deixar o osso, é tudo igual. Tem algumas pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro, dão uma recalchutada e fica aquilo ali. Mas isso acaba também, isso passa. Tudo isso passa. Então não vamos nos iludir com as pessoas do mundo. O fato é que casamento também existe, sabe para quê? Para um cuidar do outro. Pensa assim: um dia você vai precisar do outro, não para se satisfazer sexualmente, não para beber da sua água sexualmente, mas você precisa do outro para cuidar de você,
para acompanhar você, o seu companheiro, a sua companheira. E isso você pode ter saúde, pode não ter saúde, o seu companheiro, a sua companheira está com você. Tem pessoa que fica doente, você começa a tossir, né? Eu não quero esse marido que tosse o tempo todo. Não existe isso, não é? O que você tem, mulher, que você não para de tossir mais? Não, pega, cuida dela, passa a mão, né? Aquece ela, abraça ele, né? Leva no médico, vê o que tem, vai lá, consulta, cuida. É isso, casamento é isso, gente. Não é assim, não, está tudo bem, tudo bonito, tudo cheiroso, amém, aleluia. Né? Qualquer coisa diferente já quer ir embora, já quer separar. Então não existe isso, tá bom? Então vamos ser companheiros um do outro, vamos cuidar um do outro, vamos ter carinho, vamos abraçar, vamos beijar um ao outro, né? Vamos olhar no olho um do outro, como quando nós éramos namorados, quando nós começamos a gostar um do outro. Vamos ser assim, irmãos, o casamento na vida da igreja vai durar até a volta do Senhor. Amém. Ou até que a morte nos separe, ou até a volta do Senhor. Nós cremos nisso, irmãos. Eu creio nisso. Não vamos nos iludir, tá? E outra coisa, evitem redes sociais. Evitem ver programas pornográficos. Evitem assistir muita novela e trazer para dentro da sua casa aquele padrão que você vê na novela, que você vê nos filmes. Aquilo ali não reflete a realidade. A realidade é aquela nossa do dia a dia. Então cuidado com essas coisas. Coisas pornográficas também vão esfriando você. Você vai vendo aquelas mulheres, você vai vendo aqueles homens, você acha, puxa. Aí você olha para dentro da sua casa e fala, eita, porque a gente vai definhando, né? Vai definhando. Mas é essa aí que é a sua esposa e é essa que é o seu marido. Não é aquele da televisão, não é aquele do filme. Para de ver filmes, para de ver novelas, para de ficar iludido com essas coisas. Isso não leva você para lugar nenhum, vai só esfriando você em relação ao seu cônjuge. Cuidado, mas muito bem. E todo cuidado é pouco. E vamos fazer assim, irmãos, os casados, né, mesmo os novos, já vão aprendendo e nós vamos ajudar uns aos outros, tá bom? Vamos conversar muito sobre isso, né? Os homens estão melhorando a vida da igreja, eu creio nisso, porque eu estou mudando também, né? Eu creio que os homens vão mudar, os homens vão ficar um pouquinho mulher na vida da igreja, porque não é possível conviver tanto com eu sou casado, eu tenho 3 filhas, eu tenho uma neta, não é possível que eu não vou ter uma porçãozinha de mulher na minha vida. Eu tenho que ter um jeitinho, não é? Não é jeito, mas é jeito de fazer as coisas, jeito de olhar as coisas, olhar diferente, olhar com mais carinho, olhar com mais detalhes, olhar com mais atenção. Então eu preciso ter isso. Vamos ganhar isso, irmãos, e a nossa vida conjugal, que é a base, né? O Fábio falou muito bem. Deus não começa a obra por cima, pelo telhado, Ele começa pela base. Embora Cristo, né, seja a nossa base, Ele é a nossa pedra de canto também, pedra de esquina, mas na vida urbana, na vida da igreja, as famílias precisam ser uma base bem sólida. Então o Senhor está querendo nos libertar, viu, irmãos? Então vamos aproveitar hoje de manhã, vamos orar para que o Senhor limpe o nosso coração de toda ilusão, de toda mentira do inimigo, toda falsidade que Ele coloca dentro de nós. Vamos limpar nosso coração, vamos perdoar nosso cônjuge, vamos perdoar nossa família, vamos perdoar no coração as pessoas e vamos ter um novo começo. Vamos aproveitar essa palavra, não vamos deixar passar não, e vamos restaurar a nossa vida conjugal. Vamos orar para o nosso cônjuge de uma forma diferente. A partir de hoje, olhar para ele com mais carinho. Amém? Os irmãos dizem amém? Amém. As esposas que estão aqui dizem amém? Amém. E os maridos? Amém. E os irmãos que querem se casar? Amém, irmãos? Amém. E as irmãs também? Dizem amém? Amém. Mas é amém fraquinho. Por isso que não acredita muito na palavra, né? Mas eu creio sim, eu creio que o Senhor vai nos abençoar. A palavra profética dele vem nos alinhar permanentemente e vai fazer muitos milagres na nossa vida, e um deles é a cura do nosso ser por completo. Eu creio na cura, viu, irmãos? Eu creio na libertação, eu creio na salvação que
vem por meio da palavra, vem por meio da oração. Vamos continuar firmes orando para o Senhor? Jesus é o Senhor. Muito obrigado, desculpa pelo tempo tomado, mas eu penso que essa palavra que nós temos que ruminar sim, e temos que cuidar sim, e nos ajudar mais uns aos outros, tá bom? Obrigado.